Este é o único com Bruno Diniz. É gasoso. What do Family A, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Gasosa Podcast. Para quem não me conhece, eu sou Bruno S. Diniz. Alguns me conhecem por Único Nuni, moço das músicas. E hoje eu tenho um convidado que eu acho que se for eu realmente a introduzir, eu apresentar o convidado, acho que vai ser muito leviano, vai ser muito raso. Mas eu vou ter o prazer de apresentar aqui. Crocas. Opa, meu querido. Christian. Muito prazer estar aqui, viu? Igualmente em ter aqui na minha casa, aqui no Gasosa Podcast. E é realmente um prazer trocar uma ideia contigo e pronto, e saber muito mais como é que tu estás envolvido com essa coisa toda da música. É isso mesmo, um prazer estar aqui com você também. Sabe que eu sou seu fã, né? Gosto Obrigado. muito do seu trabalho. Então é um prazer estar aqui. No que eu puder colaborar nesse papo, vambora. Bora. Mas antes de nós entrarmos para a conversa, eu quero pedir a vocês que subscrevam o nosso canal, deixem aqui o vosso like. Se tu estiveres a ouvir, de certeza que muito provavelmente tu também vais estar a ouvir isso diretamente das plataformas de streaming, seja Apple Podcast, Spotify, Deezer ou whatever. Pronto, aí na Amazon Podcast. Não importa a plataforma que tu tiveres, deixa o teu like, segue, comenta, interage. Também segue nas nossas redes sociais, que é o Gasosa Magazine, onde tu vais ficar por dentro de tudo o que acontece aqui nesse universo do Gasosa, todos os eventos, algumas coisas que nós vamos estar a fazer já neste ano de 2026. E é isso. Olha, e também agradecer imenso a Binco, que está comigo desde o primeiro dia, que cuida dessa linhagem toda criativa, que me ajuda também a materializar esses episódios, essas conversas agradáveis que vocês vão estar a ver daqui para frente. Yeah? Agora, Crocas, eu tive a ver uma coisa relacionada a ti e eu vi que nós temos uma coisa em comum. Opa! Do jeito que surgiu o teu nome, Crocas, era um apelido que tu não gostavas. Era assim, o meu nome é Christian Roças, Isso. né? E aí o meu e-mail ficava C. Rocas. Isso. Então teve um dia que uma editora, eu sou jornalista, né, de formação, escrevia em redações e tudo mais, ela começou a me chamar de Crocas. Eu não vou te dizer que eu ficasse incomodado com aquilo, mas meu nome é bonito, né? Christian eu acho um nome bonito. Já nem consigo mais, nem me chamam mais assim há muito tempo. E aí acabou pegando, de tanto, né, que a gente não... No começo, quando a gente não aceita muito o apelido, ele pega mais rápido. Isso é que nós temos em comum, porque eu também, no início, olha, eu queria que o pessoal me conhecesse moço das músicas não, Bruno Diniz, mas pronto, só que Bruno Diniz era um nome que, tinha vários Brunos Dinizes, pronto, acho que não se coloca os nomes no plural, mas tinham várias pessoas que têm o mesmo nome, então eu adicionei o S, que significa Santana, que é um dos meus nomes. E sempre que eu fosse para a rua, o pessoal olhava para mim e dizia: "Oh, tu és o moço das músicas, tu és aquela pessoa que coloca as músicas no Instagram." E eu não gostava também. Porque o teu nome, eu sou Bruno Diniz. Mas moço das músicas é bom, né? Mas é que moço tem... Acho que no contexto do português de Portugal, não sei em África como é, mas no Brasil moço é bacana, é um termo bom. Aqui eu não tenho muita certeza, porque às vezes quando eu vinha pra cá, a gente entra num táxi e fala, o brasileiro fala: "Oi, moço, tudo bom?" "Oi, moço", a gente tem essa mania. Porque é carinhoso de algum jeito. Mas alguns não gostavam, falavam pra mim que moço não era um bom termo de se usar. Não sei. Pronto, em Angola eu não sinto muito isso. Eu acho que eu tenho a certeza que moça é uma coisa boa. É querido de algum jeito, né? Pois não sei querido. te explicar. Então, ser resumido a moço das músicas me fez... não, acho que não faz sentido, não gostava muito. Mas depois usei isso a meu favor e passei a gostar. Então, eu fiquei, acho que nós temos em comum, porque eu tinha visto isso. Eu tinha visto que tu disseste isso numa das entrevistas, em que tu explicaste essa cena toda. E disseste, não, eu não gostava muito desse nome, mas depois... acabou por purificar. Ficou, já era. Agora todo mundo só me chama assim. Algumas vezes se ligam e falam: "Oi, queria falar com o Christian e tal." Eu procuro se tem alguém e depois é que eu me lembro. Falo: "Caramba, não, talvez possa ser comigo." E Christian, Crocas, como é que tu entras para a música? Eu sei que tu não cantas. Calma. Eu canto no chuveiro, né? Mas uma coisa super interessante é que tu já trabalhaste com... Tu ainda trabalhas com música?
Então, eu sempre... eu não abandonei totalmente o ambiente da música. Acho que a música, a gente não sai dela, né? Sim. Mas com mais frequência e dedicação, já tem um tempo que eu não tenho uma empresa dedicada à área da música. Eu cheguei a ter a Gruda em Mim que o Boi Não Te Lambe, era o nome da minha agência. Ela era especializada no mercado de música, né? Entre 2007 e 2013, eu tinha essa agência, essa empresa, ela foi comprada pelo Rock in Rio, depois eu posso contar mais sobre isso. E depois, quando eu trabalhei no Instagram, que foram mais 6 anos, eu também trabalhava com música nesse período, mas aí de num outro ângulo, né, de jogo. Então, posso dizer aí que até pelo menos 2019, 2020, eu estava bastante envolvido. Hoje em dia, mais ajudando os meus amigos do que profissionalmente... vivendo disso, vamos chamar assim. Yeah. E como é que era naquela altura? Por exemplo, quais foram exatamente os desafios que tu encontraste para poderes materializar essa tua agência? Porque trabalhar com música é sempre muito delicado e também porque tu já encontras outras empresas no mercado que muito provavelmente podem... Sim, no meu caso não tinha não, Bruno. Eu acho que acabei sendo muito pioneiro, sem querer, né? Vamos tentando dar um passinho para trás. Eu sou jornalista de formação e a minha pesquisa, minha curiosidade, minha hipótese é sempre sobre o boca a boca. Como é que a gente consegue o comportamento humano influenciar na tecnologia e a tecnologia devolve para o nosso comportamento mudanças e ajustes e flexibilidades que a gente tem que ter para se adaptar àquela nova transformação que a tecnologia nova traz para a gente. E a partir dessa pesquisa, eu comecei a entrevistar alguns especialistas, né, nas minhas reportagens, que me diziam que eu precisava ficar atento a vídeo, ficar atento à contação de história, que o jornalismo iria se espalhar em todas as profissões, como a gente vê hoje em dia, né? E aquilo mexeu comigo, eu falei, caramba, eu vou... me planejar para... Estrategicamente, eu gosto de carreira, eu gosto de pensar na minha carreira, eu gosto muito de produzir coisas e de ver coisas na rua, enfim, feitas, né? Sem ficar só no campo da ideia e não botar nada no papel. Eu gosto de tirar do papel. E aí, nesse momento, eu ia estudar cinema. Eu estava planejando de ir para a Argentina. O cinema na Argentina é muito bom. O Brasil agora conseguiu recuperar bem a indústria, mas na época a indústria brasileira ainda não era tão forte nesse campo específico, era muito forte em televisão, como sempre foi, mas no cinema não era. Agora que passou a ser muito, ganhamos um Oscar, enfim, uma série de coisas. Então, quando eu decidi fazer isso, eu estava vendendo a minha primeira empresa, né? Eu tinha uma empresa de conteúdo focado em internet, não tinha rede social ainda. Isso era 2006, mais ou menos. Isso. E aí eu recebi uma ligação da Flora Gil, né? Do escritório do Gilberto Gil, ela é esposa e empresária de Gil. E eu acabei indo para o Rio fazer uma reunião com eles. O Gil era ministro da Cultura na época. Eu amo o Gilberto Gil, mais do que tudo. Quem não ama o Gilberto Gil, né? E na ocasião, o Gil estava discutindo direito autoral, Creative Commons, como o artista vira veículo do seu próprio conteúdo, muito do que a gente vê hoje em dia. Estou falando de 2006, 2007. Quase o cara é um anos. visionário, né? Visionário. Já. E era muito da minha pesquisa de trabalho, né? Como é que a gente consegue perder os intermediários, diminuir os intermediários das notícias ou do fã falando diretamente com quem admira, do que a gente vive muito hoje, né? Que é muito presente no dia a dia. Você com seus fãs diretos, sem precisar de tantos intermediários, produzindo seu próprio conteúdo e vivendo dele de alguma maneira. Isso já era pensado desde 2006. Ele 2006. Já tinha... Incrível. Já ele tinha é realmente um visionário, esse homem. E eles me chamaram para produzir, para programar, para fazer a concepção desse projeto que chamava Banda Larga Cordel. Porque banda, em qualquer idioma, né, ela significa banda de música também. Sim. E em espanhol era banda ancha, em inglês era broadband, band, em português banda larga. Então todos tinham um trocadilho que o Gil gosta muito. E aí eu concebi o projeto junto com o Gil, com Flora, com uma equipe incrível. E acabou que quando eu terminei de fazer a concepção do projeto, né, de começar tocando uma música de celular, né, produzir conteúdo com Nokia N-Series, imagina, era super antigo, não tinha nem iPhone na época, não tinha nenhuma rede social. Eles falaram, puxa, Crocus, o que você vai fazer nos próximos anos? A gente vai ter uma turnê, queria que você fosse junto produzindo conteúdo. E eu acabei entrando numa turnê do Gilberto Gil. Eu trabalhei com o Gil uns 7, 8 anos, mais ou menos. Muito Depois tempo. Eu fui pro Instagram, não pude continuar
direto com ele, mas eu acabei fazendo coisas no Instagram com o Gilberto Gil. Mas eu passei a viajar, fui para um monte de lugar que eu nunca tinha imaginado ir na minha vida. Eu sou de uma região mais popular do Brasil, vamos chamar assim, né? Uma área mais periférica brasileira. Então, não tinha imaginado viajar tanto na minha vida. Minha família não me deu educação, mas não tinha financeiramente possibilidade para que isso acontecesse. E aí eu pude abrir minha cabeça ao lado de uma pessoa que eu admiro muito, de uma equipe sensacional. E a gente fez muita coisa, assim. Bruno, lançou música em fita do Senhor do Bonfim, do Brasil. A gente lançou o primeiro canal do YouTube da América Latina. Uau. Que era do Gil. A gente, YouTube OK. A gente fez muita coisa legal, muita coisa legal. O primeiro canal mesmo. da América Latina? Primeiro canal da América Latina do YouTube. Não tinha o YouTube. O Google estava chegando no Brasil na época. E aí a minha agência era a única especializada em música. Não tinha nenhuma mais especializada em conteúdo para artistas da música. E quando eu voltei da viagem de turnê, eu acabei indo para um coworking, né, para um espaço no Brasil que eram várias pequenas empresas que estavam nascendo e me convidaram para participar. Chamava Laje, né, esse espaço. E aí, a partir disso, começou a desenvolver. Quando eu vi, tinha uma banda de rock procurando a gente, que era uma banda famosíssima, Capital Inicial, aqui também é conhecida, né, o Dinheiro Preto. Foi atrás de falar, eu estava lá no nosso escritório pequenininho, era metade desse espaço. E, de repente, chega o Dinheiro Preto e fala, oi, queria falar com o Crocas. Eu, tipo, oi, como assim, Como né? assim? O que tá acontecendo? E aquilo foi uma avalanche. A gente começou a trabalhar com a Marisa Monte, com Rapa, Nando Reis, César Menotti Fabiano, sertanejos, vários sertanejos, Bebel Gilberto, que virou uma grande amiga depois. Enfim, muitos artistas da música a gente passou a trabalhar. Isso estamos a falar de que ano, mais ou menos? Foi entre 2007 e 2013. Porque 2013... Nesse espaço de tempo, tu trabalhaste com esse pessoal todo? Todo mundo. Tem mais gente. Eu que não tô citando pra você, pra não ficar ocupando o seu espaço aqui. Não, mas agora eu fico assim a pensar. Como é que era, por exemplo, numa altura em que, hoje em dia, divulgação, criar todo o conteúdo, nós associamos diretamente a YouTube, a redes sociais. Naquela altura, onde é que tu publicavas isso tudo? Naquela Como época é que tinha isso o era Orkut, que era muito forte no Brasil. A gente, inclusive, passou a trabalhar para o Orkut mesmo. O Orkut contratava a minha agência para cuidar deles como marca, como a agência de branding deles no Brasil. O Orkut no Brasil era muito forte. O Orkut era da Google, não? O Orkut era da Google, tinha mais de 30 milhões de usuários e 20 eram do Brasil, para você ter uma ideia. O Brasil era o único país que usou muito o Orkut na ocasião. Então tinha o Orkut, tinha o Twitter, que tinha começado na ocasião. A gente foi um dos primeiros a acessar o Twitter. Tem uma história ótima do Twitter para te contar. Conta. Me marcaram uma reunião do Twitter para eu ter uma reunião com algumas pessoas dessa rede social em 2007 e eu não fui na reunião. E era uma reunião que eles estavam querendo ir pro Brasil e provavelmente iam me chamar para ajudar na abertura deles no Brasil. Sim. Mas eu não prestei atenção, não prestei atenção e não fui na reunião e perdi essa oportunidade. Mas enfim, a vida é assim mesmo, né, Bruno? As coisas acontecem. Mas enfim, dali, quando o Rock in Rio estava voltando pro Brasil em 2011... a gente já fazia todo mundo de música. Todo mundo da música, praticamente, bacana, era via Gruda que trabalhava. Trabalhava toda a operação de conteúdo no digital pela gente. A gente acompanhava todos os shows, a gente produzia conteúdo o tempo inteiro para os canais que estavam abrindo, o Facebook começando, enfim... Tudo que começava, a gente ia, experimentava e testava. Fizemos videoclipe feito só com vídeo mandado pelo fã. A gente fez muita coisa legal. Então chamou muita atenção do mercado, a gente passou a trabalhar com as gravadoras, todas as gravadoras trabalhavam com a minha empresa, então a gente cuidava de todos os artistas da Warner, da Sony, enfim, das gravadoras todas que tinham no Brasil, a gente cuidava de todas elas. E aí, quando o Rock in Rio veio conversar com a gente acabou virando sócio deles no digital. Sim. Então... Porque para poder produzir aquilo tudo, tinha que ter alguém especializado, alguém capaz... dentro ali, né? Alguém capacitado. E aí, depois deu tão certo o projeto que eles compraram a minha empresa. Eles compraram a Gruda. Eu fiquei mais um ano nessa transição. E o Instagram estava chegando no Brasil e me chamou para cuidar dessa área de creators e influenciadores. Não chamava nada assim na época, né? Chamava celebridade na época. Ok. Não tinha... por quê? Porque
a plataforma, de certeza, naquela altura, essa cena de criação de conteúdo não existia. Não tinha. E era muito mais focado para as pessoas que já eram vistas como celebridades ou muito populares, da música, de qualquer outra, de qualquer outro segmento. Exatamente, ainda Yeah. não tinham os YouTubers, ainda não tinham os Instagrammers, não tinham os Creators, como depois foram batizados. Yeah. Então, eu ajudei a construir essa indústria, né, no Brasil de algum jeito, mas já dentro do Instagram. Então, eu vendi a minha parte para o Rock in Rio e fui para o Instagram. Ok. E quais eram os desafios naquela altura? Porque eu fico assim a pensar, porque assim faz muita confusão de como é que naquela altura, epá, como é que as coisas se materializavam, sinceramente, porque ver uma pessoa como Gilberto Gil, que em 2006 já tinha pensado nisso, coisa que nós estamos a fazer recentemente, Sim. é um mercado muito recente, e ver que já há quase 20 anos ele já tinha pensado nisso, faz pensar, epá, de como é que tu recebeste e quais eram os desafios. Será que tiveste algum sentimento de impotência no meio disso tudo, ou foi muito mais... Eu sou filho de Ogum, né? Yeah. Então, eu gosto de desbravar. Eu acho que quando tá acontecendo, eu não penso muito... Yeah. Nesse lugar, se já foi feito, se não foi feito, assim, Bruno, sendo muito honesto com você. Eu gosto, na verdade, de lugares que não foram desbravados ainda. Eu gosto dessa responsabilidade de olhar com cautela os ângulos, né? Então, ali tinha um desafio. Direito autoral era um desafio, né? Então, todas as vezes que eu pegava meu celular, meu telemóvel, para fazer uma gravação, tinha algum problema. Ou os músicos reclamavam, quem é que vai pagar esse meu direito, quem não vai. Então, eram Isso. questões que a gente sabia que iam ser levantadas e que, ainda bem que elas iam amparando para que elas pudessem ser discutidas com o grau de responsabilidade e de gentileza e de autoescuta que necessitava ter, né? Então, aconteciam situações a gente fez uma turnê e foi para Nova York, e num teatro ali da Times Square, me expulsaram do teatro porque eu estava filmando com o celular. O Gil teve que parar o show para avisar, não, é da minha equipe. Ok. Pode deixar, porque pelo sindicato não podia Não filmar. podia. Então, eu fui passando por situações que eu me divertia, porque eu sabia que aquela era o meu trabalho, mas eram situações muito estranhas. Mas eu acho que o desafio é igual ao de hoje. Eu acho que ainda usa-se a rede social e a produção de conteúdo como um plano B, terceirizado. A televisão é mais importante para os músicos em geral, para os empresários, ou gravar um DVD, como se alguém usasse DVD hoje em dia, né? Ainda está muito atrasado, no meu ponto de vista. Um movimento já melhorou muito, de entender que as redes sociais é onde o seu fã está com você diretamente falando, mas muitos ainda usam dizendo, oi, amanhã vou ter show. Aí você fala, não, amigo, não é assim, né? Eu não entro aqui para você me dizer, oi, amanhã eu vou ter show e vai lá me acompanhar. Isso era feito em outro veículo. Yeah. Então, aqui dentro da rede social e da produção de conteúdo é para você se relacionar comigo, me contar coisas, né? Tem uma lógica de produção de conteúdo que gere uma conversa, gere uma saudade, não precisa estar o tempo inteiro ali. Tem que achar o seu jeito de conversar, o seu tom de conversa. Nenhum artista é igual ao outro. Também na rede social não deveria ficar todo mundo igualzinho, como muitas vezes está. Então, acho que ficou muito padronizado, tudo meio... em geral, tá muito baunilha, como eu digo, né? Meio chato. E olha, e tu comentando sobre isso me faz lembrar de uma pergunta que eu sempre quis que fosse respondida por alguém como tu. Será que hoje em dia todo músico tem de ser criador de conteúdo? Eu acho que ele não tem que ser um criador de conteúdo, mas eu acho que todo profissional, qualquer um, deveria aprender a habilidade e a linguagem das redes sociais e da produção de conteúdo. Eu acho que sim. Eu acho que hoje um médico que não entende como se posicionar em rede social, ele está deixando espaço para um negacionista entrar naquele lugar. Eu acho que hoje um músico de qualidade que não ocupe esse espaço está abrindo espaço e lacuna para um músico de não boa qualidade ocupar o lugar. Tem espaço para todo mundo? Tem, mas não dá para ficar só com quem não tem qualidade, né? Então, eu acho que sim, eu acho que ele não tem que ter uma segunda profissão, que é virar um creator. Mas igual ele tem um assessor de imprensa, né? Igual ele tem um empresário, igual tem um figurinista, igual tem um maquiador, igual tem um treinador de voz, igual tem um maestro, por que não ter alguém que
responsavelmente, cuidando da maneira, trazendo a sua personalidade e representando ela na produção de conteúdo, por que ele não ter um profissional ou alguns profissionais desse dentro da equipe dele Faz ou sentido. dela, né? Faz Então, a linguagem precisa ser feita, porque senão fica essa vergonha que é: oi, gente, amanhã eu vou tocar em tal lugar. Você fala: puta, obrigado, você só passa aqui para me pedir alguma coisa? Você não passa aqui para conversar comigo? Yeah. E essa aproximação, epá, contribui para aquilo que tu disseste. É um contacto mais direto, gera um bocadinho mais de intimidade. E falando em intimidade, no teu ponto de vista, qual é. Epá, tudo tem que ter limite. Tudo tem que ter limite. Só que tem algumas alturas em que o pessoal que está na internet não consegue perceber esses limites. Como é que se contorna isso? Por exemplo, um artista que é super popular mostra certos lados da vida dele, certa intimidade, se por assim dizer, pronto, porque quer manter um bocadinho mais a aproximação com o público. Como é que se contorna situações do tipo invasão de privacidade? Eu acho que igual você contorna em qualquer outro lugar, né? Eu acho que a maneira como você guia a sua carreira é o que dita isso. Não adianta a pessoa reclamar que estão invadindo a privacidade, mas ficar mostrando a privacidade. Então, se Sim. você não quer que entrem, você coloca o limite, né? Então, acho que isso parte muito da necessidade de se pensar nessa estrutura de produção de conteúdo na sua carreira. E produzir conteúdo não é peguei um celular e fiquei um telemóvel, fiquei te filmando e vamos botar isso no ar. É um planejamento, igual a gente planeja videoclipe, igual a gente planeja imprensa, igual tem que planejar o guião, tem que entender, se eu for nesse show, qual é o ângulo de conteúdo que eu vou ter dali. Tem que ser planejado, tem que ser organizado, para você ter o controle e a rédea da produção de conteúdo que você vai fazer. Eu acho que hoje é feito de uma maneira muito amadora, é feito de um jeito como se não dessem tanta importância para o lugar onde está a maioria das pessoas. A maior parte das pessoas estão ali, está ali. Então, por que hoje você remuneram mal as pessoas que estão cuidando desse projeto, né? Normalmente, o community manager ou produtor de conteúdo é o menos... É o pior pago dentro do processo, né? Sim. É pago como se fosse um trabalho fácil de ser feito. Sim. Não dão valor ao que deveriam dar para esse tipo de profissional. Acho que precisa melhorar muito nesse sentido. E, ao mesmo tempo, é a sua imagem ali para fora. Então, o seu tom de voz, a sua persona, a maneira como você fala, cada artista é diferente do outro. Se isso não tiver configurado e entendido... Vou dar um exemplo. Eu trabalhei com a Marisa Monte muitos anos. Sim. E a Marisa muitas vezes a gente falava, vamos produzir isso. Ela falava, mas pra quê? Pra quê? Por que eu vou mostrar isso? Pra quê? Por que interessa isso pro meu fã? O meu fã quer a minha música. Ah, ele vai gostar de ver a Marisa cozinhando? Óbvio, todo mundo vai. O fã vai gostar de ver qualquer coisa que veja dali. Mas é interessante para a relação que essa artista definiu como persona. Ela é uma persona que usa muito da escassez e da saudade, né? Você vê que a Marisa fica um bom tempo sem lançar Sim. nada, quando ela vem é bombástico. É bombástico, é. Então, a gente entender qual é a sua rotina, qual é o seu ciclo, qual é o do artista é muito importante. Então, no caso da Marisa, a gente tinha um cuidado de deixar algum tempo sem ter postagem, por exemplo. Ah, mas o algoritmo adorava mesmo assim. Não tinha nada dessa regra maluca que o povo fica botando na nossa cabeça. Quando o conteúdo é bom, o seu fã tá contigo, você respeita o seu fã, você pode passar 3, 4 dias sem postagem. Quando você fizer de novo, ele vai voltar com você, ele vai ficar contigo. Então, essas regras que... É óbvio, que ficam criando regras o tempo inteiro para... não sei, com uma vontade de ensinar para os outros, talvez. Acho que cada um tem um jeito. No caso da Marisa, saudade é importante. Se a gente não levar a saudade em conta, você passa a ser aquela pessoa que o tempo inteiro está disponível. Quem está muito disponível não é procurado, né? Exato. Então, acho que tem aí um ponto importante de, antes de você sair produzindo conteúdo, entende quem é o seu artista, qual é a fala, qual é o objetivo, o que quer comunicar, qual é o foco. Tem artistas populares que vão mostrar sua intimidade, e sempre foi assim na revista, na TV, em todo lugar já foi. E agora é também na rede social. Esse artista não tem como reclamar se invadirem a privacidade dele. Eu não acho que tenha, porque quem estimulou foi ele próprio. Exato. Né? Então, sim, é seguro afirmar que se o público
cobra a intimidade é porque em algum momento o artista deu demais a sua intimidade. Eu acho que o público sempre vai cobrar intimidade, né? Assim, acho que é uma educação o tempo inteiro. Vamos voltar lá ao tempo do início do teatro, no mundo. Era um homem só que interpretava no palco, e se a pessoa não gostasse de você, tacava maçã podre na tua cara. Isso. Né? Yeah. Não era tomate, tomate era caro. O povo fala que tomate é mentira. Tomate era na realeza. Ok. A realeza não gostava, tacava tomate em você porque era caro o tomate, mas maçã não era caro, então tacavam maçã podre na cara das pessoas. A galera, né? A ralé tacava maçã mesmo. E o que acontecia nisso? Aos poucos a gente foi ensinando como tá no teatro. A gente foi ensinando as pessoas. A gente não entra no teatro e tacam maçã na nossa cara, né? Hoje é aplauso, é vaia, dependendo do lugar e da cultura que você esteja. Silêncio, não entra lá e tem alguém abrindo um pacotinho de biscoito dentro do lugar, que vai fazer barulho e vai todo mundo te olhar com uma cara feia. Eu acho que o entendimento dessa educação de como se comportar em coletivo tá começando a chegar em rede social, porque ela bateu aqui no platô. Você vai precisar aprender porque tá exaustivo para todo mundo, né? Então, acho que é o tempo de se aprender. Ao mesmo tempo que a gente é muito acelerado em rede social para um monte de coisa, a gente é lento no coletivo de se reeducar a respeito de como respeitar o espaço público do outro e tudo mais. Mas isso sempre aconteceu e acho que vai acontecer ainda. A gente ainda tem muitas coisas boas para acontecerem de educar a galera de como se comportar coletivamente. Olha, e vou recuar um bocadinho a conversa, porque na altura tu me disseste, a título assim só de passagem, que a televisão, que o Brasil é muito bom em televisão e tudo mais, e surgiu-me uma curiosidade, e que eu gostava que tu desses, eu gostava muito que tu desses a tua opinião, o teu palpite. Tu achas que daqui a mais ou menos alguns anos a internet ou as redes sociais vão superar a televisão? Você diz em termos de usuários? Isso. Já é mais, assim. Eu acho que já temos hoje em dia muito mais usuários de redes sociais e de internet do que público de televisão, né? É porque eu acho que tem uma confusão acontecendo, Bruninha, natural, que é confundir quantidade com qualidade, né? Então, não é porque tem mais gente ali que é melhor. Então, às vezes a gente vai começar a perceber uma mudança, eu vejo isso, que é um olhar para comunidade, né? Comunidade no sentido de pertencimento, de direitos e deveres, do que a gente tem em comum, quais são as validações, quais são as memórias coletivas que a gente cria, né? Quais são as sensações em conjunto que a gente faz. Então, acho que esse entendimento a respeito do que é comunidade, que eu acho que a gente ainda está engatinhando, a galera está confundindo o que é comunidade com grupo de WhatsApp, né? Grupo de WhatsApp não é comunidade, é só um grupo de WhatsApp que você fica mandando coisa, que é o que as marcas estão fazendo, né? Isso não é comunidade, isso é grupo de WhatsApp de spam chato, por sinal, inclusive, assim, é um pouco por aí. Muito chato, e o povo tá achando que é super legal. Nem a própria marca, nem o artista tá ali mais, né? Ele não fica, mas ele tá fazendo. Então, acho que tem aqui, de novo, educação. Eu tenho a sensação de que a televisão, por conta de ser mais cara ainda em termos de produção, ela, quando você aparece nela, parece que você foi melhor validado. Parece que você ganhou uma consolidação, parece que tem há uma mudança de nível, pode assim dizer? É uma percepção, né? Há uma percepção de que você foi para um sítio, para um lugar de prestígio? De prestígio, acho que essa é a palavra. Acho que existe um prestígio na TV muito por conta da quantidade de profissionais que estão ali, né? Do estúdio, daquela mágica que a TV tem mesmo, e é gostoso de ver. Eu acho que quando você vem para a rede social, para o conteúdo, para os outros lugares, isso não tem. Então, causa uma sensação de que, apesar de você ter tido, por exemplo, 30 milhões de views num vídeo que você colocou de um conteúdo, e a televisão ter tido 100 mil pessoas que te viram, parece que o prestígio da TV ainda é mais importante do que os 30 milhões de views que você teve no seu vídeo. Então, isso é ainda percepção, e percepção é realidade, né? Enquanto isso não mudar, ainda vai parecer que a televisão é mais importante. E uma coisa também que eu fiquei aqui a pensar também é o facto de, hoje em dia, falando do futebol, se posso assim dizer, só a título de exemplo, hoje em dia tem vários canais do YouTube que já fazem muito pronto, fazem comentários de futebol. O que era de costume ver em televisão, hoje em dia já está muito no YouTube. Sim.
E eu fico assim a pensar que estamos a caminhar provavelmente para termos uma espécie de MTV, talvez só no YouTube, em que vai-se ter uma linhagem de conteúdo, se posso assim dizer, uma linhagem, ou seja, um programa especializado, por exemplo, aquilo que se fazia para a TV. Será que a longo prazo poderemos ter um vídeo não, um canal meio que uma MTV do YouTube ou talvez uma coisa assim, não sei. Hoje a gente tem no Brasil o possível isso Condzilla, acontecer. né? Você conhece o Conheço, Condzilla? conheço, Então, o conheço, Condzilla é conheço. um canal de música, né? Ele hoje... Não, mas eu quando é digo... disso que você tá falando? Não, eu acho que o Condzilla é um canal de YouTube que tem vários videoclipes. Isso. Mas o que eu estou a me referir é mesmo um programa, por exemplo, como um Casé. Tá. Um Casé Casé TV. chegou aqui em Lisboa agora, né? O Casé TV. E eles vão transmitir a Copa do Mundo aqui na Europa pelo Casé TV. Inclusive, Ok. depois, se quiser, eu apresento, são amigos queridos, Fabinho, Léo. Só Estão vem. aqui, provavelmente vão assistir a gente, que eu vou mandar o link para eles verem essa conversa. Yeah. Mas eles começaram aqui e vão transmitir a Copa aqui de Portugal. Muito inclusive, bom. pelo Casé daqui de Portugal. Muito bom. A Live Mode. Yeah. Sim, e eu fiquei assim a pensar, e é um detalhe que eu sinto que não existe tantos conteúdos ou não existe tantas pessoas. Eu acho que talvez no Brasil seja um bocadinho diferente, porque o mercado é muito maior e tem mais pessoas também que... Epá, tem algumas pessoas, não são tantas, pelo menos as que eu conheço. Mas eu sinto que um bocadinho mais dentro da comunidade Palop somos poucos, ou se não, quase que não existe muita gente a fazer conteúdo desse género e também direcionado para música. Então eu fico assim a concordo. pensar que a longo prazo, muito provavelmente, poderemos ter, sei lá, eu vou clicar sempre nessa tela de ter uma espécie de MTV no YouTube. Mas sabe quais que são as é- dificuldades disso, Bruno? Hoje em dia, se você reparar, a questão do direito autoral e do copyright de música, Sim. ela está 100% na mão das grandes gravadoras, né? Em geral. Não diria 100%, vamos dizer aí 95%, vai? Os independentes ainda têm a sua presença, mas não é a maioria. Isso faz com que, muitas vezes, quando você sobe um conteúdo no YouTube, você tem tanto trabalho para aprovar com as gravadoras a liberação. A própria MTV passou por isso e vários outros canais, que o conteúdo sobre música diminuiu. Porque dá muito trabalho, legalmente, você liberar o direito para falar sobre aquele conteúdo. Então, isso é um problema para a indústria da música. Ela se protegeu tanto em termos de copyright que ela passou a ter dificuldade de se divulgar dentro do processo. Então, isso é um problema grave hoje da indústria da música. Muito dos programas não existirem de música no mundo, no YouTube, na TV, em vários lugares, é por conta da liberação dos direitos de uso daquilo para divulgar aquilo mesmo. É muito louco, né, pensar nisso, mas a própria indústria se atrapalha. Mas eu achava que na televisão a conversa fosse um bocadinho mais... Não é. mais leviana. Eles têm que, eles têm que pagar direitos, né? Obviamente, todo mundo tem que pagar Sim. direito quando só que não tem uma flexibilização tão fácil assim. O que acontece às vezes é que tem acordos para poder lançar esse álbum, eu te libero de pagar por um período, enfim, tem ali uma questão que, dependendo da audiência, e aí a gente vai para a audiência, né? Da audiência desse programa, ele consegue liberação, né? Levar aquele artista para cantar num programa X ou Y, ali a coisa pode acontecer porque houve um acordo entre a gravadora e aquele programa de TV. Mas, em geral, a ausência de programas sobre música decorre desse lugar, infelizmente. Uma pena, né? Tu tens um livro. Tenho. Conta Puxa, mais eu podia sobre... ter trazido para você de presente. Vou te mandar depois. Manda. Mas me conta mais sobre esse livro, porque acho que é o teu primeiro livro, né? É o meu primeiro livro. Já estou escrevendo o segundo, que é uma cachaçinha, né? Depois que você faz o primeiro, já vai pensando nos outros. Esse é um livro que eu sempre pensei em como eu fico incomodado com o trabalho das marcas e da publicidade me interrompendo, né? Então, assim, eu quero assistir alguma coisa, tem sempre que, no meio do ápice, para ali, agora um break time, a marca me vendendo um negócio. Vendo o YouTube é insuportável ver, porque as marcas ficam pulando na minha frente para me atrapalhar de ver o que eu tô querendo ver. E não sei por que fazem isso, vocês não gostam
Quem está provando isso na marca não gosta, porque você está fazendo isso com o seu consumidor, né? Então, assim, não faz sentido nenhum que seja feito isso. E qualquer ser humano que pare e pense nisso, e raciocine, vai ver que não é o melhor caminho. Você vai irritar o seu consumidor. Nesse caso, o consumidor, porque você não está tratando ele como um parceiro seu, você está tratando ele como alguém que está ali se divertindo e, de repente, veio uma marca e botou na tua cara um negócio que você tem que ser obrigado a ver, porque senão você não continua vendo o conteúdo que você estava. Então, a partir disso, nasceu uma curiosidade minha sobre quando começou isso, hein? Será que foi agora? Será que sempre aconteceu? Como era o passado Chegaste ao disso? ponto da audiência, viste que... Audiência, como era no começo, né? Como quando o rádio surgiu era assim também, quando a TV surgiu, qual foi a transição para ela se financiar? Precisamos das marcas. Eu não sou o que odeia a marca, eu não gosto de marca que me interrompe. É esse o ponto. E existem marcas que já são inteligentes o suficiente, criativas para não me interromperem, né? Me entreterem, me dar serviço, me trazer coisas legais, experiências boas. Não precisa me interromper. Isso é papo que não existe mais para mim. Eu vejo a marca me interrompendo, eu vou lá, eu sou o espírito de porco, Bruno, que vou lá e vou nos 3 pontinhos e flag, para poder atrapalhar aquela marca, de tanto que eu detesto isso. Então, isso originou um livro. Esse livro, ele fez... Eu consegui, graças à Citadel, que é a minha editora, ter pesquisadores trabalhando comigo. Esses pesquisadores foram para o passado, desde a época de Roma, olhar situações que aconteciam para que a gente pudesse se comunicar sem interromper as pessoas, chamar atenção, conquistar atenção, e depois que conquista a atenção, o que eu faço com ela, né? Porque você pode conquistar a atenção da pessoa e ser um chato. Então é melhor você não chamar atenção, né? Fica quieto na sua, fica invisível aí, que é melhor do que você chamar atenção de você ser um grande chato. Então, como é que a gente fez desde sempre, desde o passado até hoje, nesse processo de não interromper e achar mecanismos e maneiras de conquistar a atenção dessa nossa audiência, dessa comunidade, mas de um jeito interessante e bacana. E é isso que o livro conta. O livro vem contando toda a transição, desde Roma Antiga, com Cícero, depois passa pelo nascimento do jornal, da linguagem do jornal na pirâmide invertida, por que nasceu, o contexto de época, econômico, social, a invasão da Guerra dos Mundos por Orson Welles, como que aquilo aconteceu de verdade. Na faculdade a gente não ouve a história inteira, né? Eles contam ali um negócio pinceladinho. Então a gente foi entender o contexto, como aconteceu, o que rolou mesmo. E aí o livro conta esse pedaço todo de lá de traição até o momento de agora, preparando para o livro 2. É uma tríade. O livro 2 vai ser uma continuidade desse primeiro, mas com outro ângulo. Mas esse primeiro fala sobre parem de me interromper, estratégias de comunicação na era da distração. Como é que um artista consegue captar a atenção na era da distração? Sendo o máximo possível ele mesmo. O máximo possível. A originalidade mesmo faz sentido. Muito, muito, muito. Quanto mais original. Existe hoje um trabalho, infelizmente, acontecendo, que é o artista achar que está refém do algoritmo. Não está. Isso é lenda. Assim, não está. Não está. Mas por que Crocas, esse tipo de informação nos chega? Por que tem muita gente que prolifera essa informação? Será que essas pessoas sabem que isso é realmente uma mentira, entre aspas? Ou se calhar também são inocentes e caem no conto do vigário, por assim dizer? Eu tenho a impressão de que infelizmente, a rede social está muito mais ocupada por gente ainda desqualificada do que qualificada, né? As pessoas qualificadas, em geral, elas têm muito preconceito também, né, Bruno? Assim, eu falo isso para meus amigos, eu falo, cara, você é um cientista incrível, por que você não está na rede social? Ah, não, porque é meio... Você fala, mas você não escreve um artigo para Folha de São Paulo? Ah, Folha de São Paulo não pode, a rede social não pode. Então, acho que existe ainda uma mudança de raciocínio para perceber que se os grandes pensadores, as pessoas interessantes, quem tem um trabalho sério de pesquisa, de cuidado, de arte, de qualquer área que seja, se elas não estiverem presentes ocupando esses espaços, eles vão ser ocupados por outras pessoas. E hoje em dia, na área que eu atuo, por exemplo, eu vejo uma galera vendendo dificuldade para depois escolher contratos para facilitar aquilo que foi dito. Então, inventa-se um monte de coisa, tem um monte de guru
eu vejo e falo, caramba, a merda que essa pessoa tá falando. Mas fala-se muito, as pessoas vão uma repetindo a outra, uma repetindo a outra, uma repetindo a outra. Verdade, mentira sendo repetida 1000 vezes, vira o quê? Vira Uma uma verdade. Então, muito tá acontecendo isso, e eu falo, isso não é verdade. Se você olhar hoje, existem muitos perfis que não fazem essas postagens com a frequência que todo mundo fica cagando regra que tem que ser feita e que tem melhor resultado do que os perfis que estão colocando toda hora. É menos sobre quantidade e mais sobre a qualidade da história que você conta, quem é você mesmo, por exemplo. Os artistas que hoje tentam agradar o seu público lançando uma música que ele acha que o público vai gostar, faz o quê? Flopa. Porque quando a gente gosta de um artista, a gente quer ser surpreendido pelo que esse artista faz. Sim. Se esse artista não me surpreende porque está trazendo o que acha que eu quero, nem eu sei o que eu quero. Eu quero que você me surpreenda. Então, essa confusão que passou a existir entre querer agradar esse algoritmo de algum jeito, seguir alguma regrinha que alguém cagou para mim de alguma maneira, faz com que fique tudo muito baunilha. Volta aqui, fica tudo muito igualzinho. Explica. O termo baunilha é muito mais para se retratar algo que é muito igual, algo que é... É uma coisa que é o mesmo gosto, o né? mesmo Você gosto, vai em ok. qualquer sorveteria, você pede baunilha, é tudo o mesmo gosto, né? Você ok, não tem uma ok. diferença Yeah. naquilo, não tem não tem nada demais. É gostoso, é legal. Mas é mais do mesmo. Né? Yeah. Tipo, Não, mas agora, voltando mesmo para aquilo que tu estavas a dizer e eu te interrompi, que foi como é que se capta, como é que um músico pode captar a atenção das pessoas numa era da distração. eu começaria pela Originalidade. Pela originalidade. Aí existe um trabalho para ser feito que é de marca, né? Qual é o seu tom de voz? Igual a gente faz para uma marca dessa água, igual desse microfone, igual faz para marcas jurídicas, vamos chamar assim, é necessário fazer para esse artista. Qual é a sua marca? Qual é a sua mensagem? O que você quer dizer? Qual é o seu propósito? Como é que você vai se posicionar? Onde você vai aparecer? Onde você não vai aparecer? A sua ausência em algum lugar é mensagem. Você não estar num lugar é mensagem, né? Você não está ali, de alguma maneira. Então, há necessidade de se pensar um pouco mais na sua figura pública, em como você vai se cuidar da sua imagem, como você se posiciona, que tipo de associações você vai fazer com a sua imagem, que tipo você não vai fazer. Eu acho isso muito pouco pensado hoje em dia. Ok. Eu acho que não damos ainda o total valor a esse tipo de profissional para sentar e dizer, entendi que você quer isso, mas a mensagem que você vai passar não é a que você está dizendo para mim. Acho que o artista muitas vezes escuta muito pouco. E, por outro lado, consigo, a partir do momento que eu compartilhei muito tempo da minha vida com muitos artistas de forma muito próxima, eu consigo entender o lado deles e delas, porque o tempo todo é alguém te dando opinião e sugerindo coisas que você deve fazer. É porque você não faz isso, porque não faz aquilo, porque você não faz isso, porque não. Então, o que eu começo a fazer é dizer, quando você for artista, faz você. Deixa esse cara fazer do jeito dele, da maneira, né? Yeah. Faz você. Por que você não lança um álbum de reggaeton? Lança você, cara. Você não tá com vontade? Lança você, né? Yeah. Se você é especialista nisso, então não fica dando opinião sobre tudo. Então, eu acho que o artista, eu consigo entender muitos dos artistas, cantores, cantoras, que se protegem em torno de gente que fala só coisa que eles querem ouvir. Em geral, porque consegue manter a ideia acontecendo. Sim. E tem uns interessantes que gostam de gente que não tem problema de dizer, olha, entendi, mas isso que você está querendo não vai levar no lugar que você me disse que queria ir. Ok. Que aqui está a estratégia. Esse é o lugar onde existe uma conversa, um diálogo respeitoso, mas que tem, de novo, igual tem um maestro que vai cuidar da minha música, dos meus arranjos, da maneira como isso vai acontecer, igual tem um letrista que vai cuidar da letra comigo, do arranjo, igual tem um figurinista, sabe mais do que eu naquilo, tem alguém que sabe mais de cuidar de imagem do que você. Sim, Então, você sim. deveria estar escutando essa pessoa. Então, acho que aqui tem um hiato de mercado ainda, e eu, particularmente, como eu tenho uma gentileza na maneira de dizer isso para esses profissionais que eu sempre trabalhei, eles já sabem que, às vezes, o meu silêncio significa que eu não aconselho ir por aquele lugar. E aí pergunta, Crocas, mas você tá muito calada. Eu falo, depois a gente troca uma ideia, agora não é momento. Então, saber lidar com o emocional é o sonho daquela pessoa, né? Sim. A arte é o sonho.
voltando ao meu livro rapidamente, Sim. colocar um livro na rua, que foi a experiência mais próxima de de uma exposição, né? De se expor publicamente, expor seu pensamento publicamente, Sim. é se desvelar, né? Você tem que ter coragem de se colocar pra rua. Lançar música deve ser uma loucura, Bruno. E se não gostarem? O investimento que foi feito, tudo. O emocional, O emocional. disso, né? E se não gostarem de mim, todo mundo quer ser amado no final da história. O grande KPI que as empresas procuram, no caso Sim. do artista, é ser amado, né? Sim. Então, se você também, o profissional que estiver trabalhando nisso, não tiver sensibilidade para saber a hora certa de dizer, a hora certa de não, como cuida daquilo, onde flexibilizar, tem que ter essa diplomacia no trato com essas pessoas, com esses profissionais, para você poder ser escutado e respeitado, porque também, senão, vai ser só mais um dando opinião, Sim. né? E às vezes a sua opinião precisa ser repensada, porque a gente não está certo o tempo todo, graças a Deus. Então, às vezes, o artista pode dizer: é verdade, mas olha, isso aqui talvez me leve para tal lugar. E você precisa ter flexibilidade de repertório para poder dizer: me dá um tempinho para eu pensar, porque talvez a gente pense nesse outro caminho. Sim. Acho que é um jogo de intimidade que você constrói entre esses profissionais. Então, sim, eu tenho a sensação de que hoje, para um artista se dar bem, ele tem que desenhar essa arquitetura de marca pessoal. Mas aí, desculpa te interromper, será que aí não vai se perder um bocadinho a originalidade, não? Acho que não. Acho que não. Acho que o contrário. Acho que ele vai trazer a originalidade. A gente tem uma sensação, em geral, de que o improviso é onde a originalidade está. E é o contrário, né? O improviso é onde a sua falta de pensar em quem você está. Ok. Né? Então, à medida que você tem tudo muito bem organizado, estruturado, pensado, desenhado e conversado sobre o que você quer passar de mensagem, até o improviso vai ficar mais fácil, porque o improviso vem a partir de um ponto de estrutura, Sim. não de um ponto desestruturado, que hoje eu posso falar um Sim. negócio, amanhã eu falo outro, e depois aí você não tem uma consistência de mensagem, Sim. né, naquilo. Tem muita gente aparecendo em lugar que não devia aparecer. Eu falo: gente, por que essa pessoa tá aí nesse lugar? Não faz o menor sentido. Por que tá tocando nesse festival e não no outro? Existe um plano de carreira, igual a gente tem nosso plano de Sim, carreira. sim. Tem um plano de carreira para esse artista. E como existe muita dificuldade em empresários e empresárias no mercado, quase não tem, né? Se você parar para pensar. Sim. São Não tem. poucos os empresários, não tem formação disso, não tem, ou é um advogado, alguém da família, ou alguém que foi aprendendo ali no tranco, né? Não tem uma faculdade não tem uma tranquilo. faculdade de empresário, Uhum. né? Ou de empresária, não tem um curso, não tem uma pergunta para seus amigos empresários: como que você começou a ser empresário? Foi. Aconteceu. Yeah, Alguns eram advogados, outros eram jornalista da família, mas não tem Isso torna a carreira do músico e do artista um pouco mais complicada, né? Porque... Mas tu também não achas que, se calhar, a ausência dessas plataformas que faz com que as outras pessoas se capacitem está muito por trás desse desenrasca, desse modo de desenrasca, não? Eu gosto do desenrasca só quando é problema, né? Acho que a gente tem que usar gambiarra. O brasileiro é muito bom nisso, né? De como é que a gente acha alternativas para aquele problema de uma maneira diferente. Mas eu acho que já tem muito aprendizado que podia estar sendo trocado para as pessoas não ficarem batendo cabeça de novo, né? Errando de novo. Tem uma história muito interessante. Na época da Renascença, os médicos, eles se encontravam em cafés parisienses para trocar o que deu de errado nas pesquisas deles e não no que deu certo, né? Acho que a gente entrou num momento onde, infelizmente, a gente troca o que dá certo. E aí, enquanto isso, o que está dando errado, tem um monte de gente repetindo, gastando uma grana, tempo. Por quê? Porque a gente não compartilha o erro, a gente compartilha só o que deu certo. Então, eu acho que, à medida que tem um lugar onde padroniza um pouco, onde cria uma metodologia para aquela função, os erros diminuem, né? Porque você padroniza a partir de experiência de muita gente, se organiza aquela... Claro, aí nesse sentido, você pode discordar e fazer do seu jeito, mas existe um método ali para você seguir de alguma forma. Sim. Então, hoje eu acho que ainda fica muito no improviso e no tentativa e acerto, só que ao mesmo tempo acontecendo com muita gente. E se essas pessoas se juntassem e trocassem as suas experiências para evitar que ficassem errando coisa boba, né? Não precisa errar coisa boba mais. Isso. Entrando um bocadinho para as redes sociais,
não sei se, muito provavelmente tu conseguirias me dar alguma visão sobre isso. Como é que, atenção, tu nesse momento tu não trabalhas diretamente com as redes sociais, por exemplo, tu não estás a trabalhar diretamente com a Meta? Desculpa, ou com o Facebook, ou com o Instagram? Então, hoje eu faço de um outro ângulo, né? Faz de um outro ângulo. De um outro Era ângulo. Eu isso. acabo, eles são meus clientes hoje em Sim. dia, mas eu trabalho mais com profissionais que têm a intenção de ter um bom posicionamento em redes sociais, em conteúdo. Como é que as redes sociais, ou como é que, não sei se tu conseguirias me dar essa visão, mas eu sei que tu trabalhas com artistas até o momento. Sim. Como é que os artistas encaram essa coisa das trends com as músicas, de muitas vezes as pessoas não conseguem, imagina, ter... muita gente, infelizmente, não sabe da essência, por exemplo, de mecanismos como o Instagram Music. Então, quando faz um vídeo, acaba sempre por colocar a música do artista por fora. Sim. E o artista não ganha alguma coisa. Como é que tu consegues aconselhar, se posso assim dizer, ou qual é a tua opinião com relação a isso, ao facto de que uma música de um artista é utilizada por fora, não é utilizada pelo Instagram Music, ou seja, ele não coloca a música através do Instagram Music. Como é que fica o clima, como é que fica a cabeça do artista, como é que tu consegues lidar com isso, ou como é que se resolve isso? Eu acho que no Para caso as redes das sociais. redes sociais, a partir da música, ela já foi, não monetariamente ainda, há uma reclamação sobre o valor pago pelas plataformas, tanto de redes sociais quanto de streaming para eles, né? Muito pouco ainda pago. Muito pouco ou não pagam mesmo? Muito pouco, Ok. é muito pouco. Já é pago, né? Já não tem mais como não ser pago. De novo, o poderio das gravadoras é muito forte nesse sentido. Então, eles têm todo tipo de controle para take down a música, para várias coisas. O que é bom por um lado e é péssimo para a indústria do outro, porque perde-se oportunidades de promoção, né? Sim. Mas, por um lado, é interessante para o artista, mesmo ele ganhando pouco, ele já ganha alguma coisa, o que não é suficiente ainda. Sim. Mas isso já acontece. Hoje você não consegue botar uma música no Instagram, em outros lugares, se você não for remunerado pelo Instagram pelo uso daquela música. Instagram, TikTok, enfim, todas as outras plataformas, YouTube e tudo mais. Mas há uma regra e um controle de copyright muito severo nisso. Então, artistas independentes, por exemplo, não tocam no Instagram. Não conseguem. Porque o Instagram não vai ter como pagar para esse artista. Então, Ok. então, há uma lacuna, de novo, em prol dos grandiosos, quem não é, Ok. não tem espaço Percebi. ali dentro. Esse eu não sabia. Né? Então, isso acontece. Agora, no âmbito que você me perguntou de como é que os artistas, de alguma maneira, entram em trends e tudo mais, eu sinto que depende do seu posicionamento. Se você é um artista popular, vale a pena você entrar em trend. O povo enche o saco com dancinha. Eu adoro, quer dançar, dança, amigo, né? O problema do mundo fosse a dança, né? Sim. Bruno, tem um monte de gente dizendo, ai, não é dancinha de TikTok. Deixa o povo dançar, é melhor do que fazer guerra. É melhor do que falar mal do outro, né? Deixa a galera dançar. Tá incomodado porque não sabe dançar? Por isso tá incomodado, né? Então acho uma gente chata do cacete. Então deixa o povo dançar. Se você tem uma música e você quer entrar na trend da dança, entre na trend da dança. Mas combina com a sua persona, combina com o seu perfil de artista, combina com o que você passa de mensagem. Sim. Se combinar, segue a vida, segue nela. Se não combinar contigo, se você é um perfil mais clássico, um perfil mais... não vai combinar com você, então não faça. Mas é igual, vamos jogar analogia. É igual você ir num programa de televisão e você fazer dancinha no palco. Se você for clássico, você vai fazer isso? Não vai. Não, obviamente que não. Então, é a mesma coisa. A galera só tá complicando demais a nossa vida. Os meus amigos gurus, né? O povo guru, vendendo dificuldade, plantando dificuldade para poder colher facilidade. Fingir que tá vendendo alguma coisa que descobriu a pólvora, que descobriu... É muito delicado, delicado isso tudo. Olha, Croca, já estamos a chegar um bocadinho, já estamos a chegar mesmo no final. O que eu também gostava de perceber é, tu tens muitos trabalhos relacionados aos músicos. Uma curiosidade que eu tenho, tu nunca pensaste mesmo em cantar? Então, assim, Bruno, eu gosto muito de cantar. Não penso em cantar profissionalmente, absolutamente, mas eu gosto tocas de algum cantar. instrumento? Toco violão, sim.
Tens pinta de pessoa que Toco toca algum violão, não instrumento. toco há muito tempo, mas toco violão, gosto. É igual andar de bicicleta, né? Nunca escreveste também nenhuma música? Não cheguei por esse lugar, não, assim. Mas eu gosto muito de música. A música sempre na minha família esteve muito presente dentro todos os momentos da minha casa. Gosto de cantar, mas nunca pensei nem sonho em cantar profissionalmente. Tem muitas pessoas melhores do que eu para fazer isso. Eu faço só por meu bel prazer mesmo. Ok. E, epá, eu agora fiquei naquela... Ainda temos algum tempo, né? Mais quanto tempo? Ok, E isso é só para Sim. coisa um bocado. E eu fiquei assim a pensar, e eu te perguntei isso porquê? Porque normalmente as pessoas quando, nem todo mundo, mas algumas pessoas quando entram para o mundo, ou seja, fazem um bocadinho o trabalho que tu fazes, é porque tem alguma relação muito mais profunda com a música. Ou tocam algum instrumento, eu não sei se é o teu caso. Sim, no meu caso, acho que a minha carreira não é muito não linear, né, Bruno? Assim, se você reparar, eu consegui passar dentro da comunicação em geral por tipos de profissões que quando você olha e fala, mas essa mesma pessoa fez isso? Como assim, né? Tem uma carreira muito linear em geral, que a gente é ensinado, né, a ter. Se você não segue essa linearidade, você é um fracassado, ou você não... E eu, de novo, não acredito nessas regras. Eu acredito que você tem que fazer o que você tem vontade de fazer e tem talento para, né? Então, na música, eu acabei entrando para ela porque eu tinha uma pesquisa sobre conteúdo e artista e veículo o artista trabalhando para ser veículo do seu próprio conteúdo. Foi isso que me levou para trabalhar na música. Foi exatamente isso. Né? Então, por acaso, melhor dos mundos, era um artista no nível do Gilberto Gil, né? Então, o Gil eu agradeço, tá na dedicatória do meu livro, tá todas as dedicatórias da vida, do mundo, todo o tempo da minha vida eu vou agradecer a Gil e Flora pela oportunidade que eles me deram, profissionalmente e pessoalmente, porque eu conheci muita gente querida, muita gente bacana como eles, inclusive, que eu tenho contato, que mantenho até hoje, né, uma relação com ele, com a família, com todos, mas que graças ao selo de validação Gilberto Gil, eu pude trabalhar com os outros artistas que disseram, se esse cara trabalhou com o Gil, ele pode trabalhar com qualquer outra pessoa, qualquer né? outra pessoa. Então foi um pouco por aí. Olha, agora mesmo já para fechar, e eu lembrei-me disso e eu queria te perguntar, como é que foi, ou como é que é, tu disseste que tiveste um contacto ou que trabalhaste diretamente com o Rock in Rio. Rock in Rio, Foi somente naquela vertente ou tu tiveste mais ligado de uma outra forma? O Rock in Rio eu implementei, junto com o meu time, todas as redes sociais deles, primeiro site, todo o trabalho de produção de conteúdo para redes sociais, cobertura em tempo real, trabalho com marcas. Então, foi um trabalho bem parrudo, bem forte, que começou em 2011. No meu caso, eu terminei em 2013, que foi quando eu saí para ir para o Instagram. Então, eu fiz ali edições também de Lisboa e de Madrid. Então, eu fiz uns 4, 5 Rock in Rios, né, ainda como a minha empresa. E depois, quando eu saí, o meu time continuou, a minha equipe continuou lá trabalhando com eles, que são amigos até hoje, próximos. Rodolfo Medina adora, o Roberto Medina, que eu tenho muita consideração por ele, carinho por ele, mas foram eles que compraram a minha empresa. Então, depois eu saí. Mas eu fiz umas 4, 5 edições de Rock in Rio dentro da empresa. E depois, no Instagram, eu cheguei a fazer mais umas 2 ou 3 edições de Rock in Rio também pelo Instagram, em parceria com eles. E atualmente, tu não... Assim, diretamente falando, eu sei que tu tens a Flint. Isso. Acho que faz sentido tu também explicares aqui o que é a Flint. A Flint é um selo de educação, que eu percebi justamente isso, que o mercado tem muita gente querendo se posicionar em rede social e produção de conteúdo e não sabe como, por onde começar. Tem vergonha, fala mal, tem o nariz torto, tem a língua não sei o quê, minha voz é isso. Cada um acha, se julga muito. Então, a gente ajuda profissionais de várias áreas a entenderem como se posicionar, produzir conteúdo e transmitir a sua autoridade via redes sociais. Uhum. E como é que funciona? Como é que surgiu essa curiosidade? Foi mais depois, por exemplo, tu viste, não tenho mais nada para criar, então tive essa ideia e vou criar. Não, eu já vinha notando isso desde o meu tempo de Instagram. Depois, quando eu virei CEO do Porta dos Fundos, eu vi que também era algo que não acontecia só na música ou só na arte, acontecia no humor também. E eu fui reparando, falei, caramba, isso na medicina também é assim, na advocacia, dermatologia, cabeleireiros,
consultores de beleza, advogados. Eu fico olhando e falei, caramba, todo mundo está precisando entender essa linguagem melhor. Como é que a gente pode fazer isso? E aí eu comecei a montar, junto com outras pessoas, a estrutura de propósito, missão da empresa, como seria. E aí a gente, quando lançou, tem sido um sucesso. A gente tem trabalhado com grandes marcas já. Então, Natura, a gente treina 1.800.000 consultoras de beleza da Natura. Uau. Como posicionar em redes sociais, 1 produzir milhão? conteúdo. 1.600.000 pessoas, 1.000 mulheres em geral. Na Porto, que é uma empresa de seguros no Brasil, a gente está indo para a próxima turma. A primeira foram 2.000 alunos e alunas, corretores de seguros. O total são 34.000 que a gente vai capacitar. Depois a gente ainda atende OpenAI, a gente atende a Google, Sim. a gente atende o LinkedIn, a gente atende a Meta, a gente atende a Apsen, que é uma empresa de farmacêutica no Brasil, enfim, várias outras empresas, mas sempre com esse viés de como a gente ajuda a sua comunidade, que já entende muito bem de um determinado assunto, a se posicionar e trazer essa autoridade para as redes sociais da maneira dela, com autenticidade, com marca pessoal, com entendimento do tom de voz, para a partir daí poder... O tom de voz realmente influencia muito. Muito, é muito importante. Muito importante. Senão fica todo mundo igual. Yeah. Mas pronto, chegamos ao final. Crocas, breves considerações. Queres deixar alguma coisa para casa? Queres... Nada, eu quero só lembrar que quando a gente pensa que Portugal é pequenininho e que cada país em África também é pequeno, a gente está esquecendo de olhar que são 400 milhões de pessoas falando português, né? Então, se o seu conteúdo é muito legal, ele vai chegar no Brasil, ele vai chegar em Moçambique, ele vai chegar na Nigéria, ele vai chegar nos lugares que precisam chegar. Então, talvez a gente precise dar uma chacoalhadinha no raciocínio, no pensamento de que o meu conteúdo de Portugal só fica em Portugal. O seu conteúdo, se ele for muito legal, ele vai chegar onde ele quiser. Isso. Olha, muito obrigado. Obrigado você. Muito obrigado, Christian. Muito obrigado por ter estado aqui comigo. Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui no Gasosa Podcast. Foi uma conversa muito agradável. Olha, eu vou ser sincero que várias vezes eu fiquei assim, a ouvir. Fiquei assim... a pensar e a repensar, porque eu tenho muitas perguntas para fazer. Tinha muitas perguntas para te fazer, mas infelizmente só temos 1 hora de conversa. E eu quero agradecer imenso a vocês que estiveram aí desse lado, acompanhar a conversa toda. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixem o vosso like, sigam-me nas redes sociais, sigam também o Crocas nas redes sociais. E o nome é mesmo Crocas. É isso, né? É isso mesmo. É isso, o @ do Instagram é Crocas, sigam também a Flint, sigam tudo, sigam e vocês vão amar e ver o conteúdo que o Crocas tem desenvolvido nesses últimos tempos. E no meu caso, eu sou o único Nuni no Instagram, Bruno Diniz. Às vezes eu fiz essa cara porque às vezes é complicado o pessoal fixar o nome único Nuni. Estou a cogitar em trocar o @. Depois vou ver se o Crocas me aconselha isso ou não. Mas é isso. Eu sou o único Nuni. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Gasosa.